dar as boas-vindas a todos vocês que estão participando do culto ao vivo essa noite, aqueles que estão nos ouvindo pela rádio 92.3 FM, aqueles que estão nos ouvindo pela Rádio Cultura de Pinheiro, frequência 105.9, a todos que estão nos assistindo pela TV e pela transmissão também ao vivo, simultânea, pelo mundo afora, pelo canal da internet. Este é o culto que estamos denominando o culto das águias, porque cabe a este culto uma palavra de incentivo, de ânimo, para uma jornada, às vezes nem sempre muito fácil, que é a jornada da semana. Às vezes enfrentamos durante a semana nossos maiores adversários, nossas maiores resistências. E me cabe, como despenseiro da despensa desta casa, a administração desta palavra, que pode te fortalecer, te animar, que pode dar uma força maior para o curso da sua semana, aumentando os seus níveis de percepção, melhorando sua qualidade de intimidade com Deus, fazendo com que seu espírito seja forte, imbatível. Então, por isso estamos denominando este culto o culto das águias. E esta noite eu quero reforçar uma palavra que ministrei na quarta-feira. Então esse será o capítulo 2 de uma palavra cujo tema é o homem habita em sua linguagem. Esta frase, ela é de autoria deste poeta, desse filósofo chamado Martin Heidegger. Esta é uma criatura brilhante que nasceu neste planeta, que iluminou a mente de tanta gente, que contribuiu e contribui de maneira grandiosa para a melhoria de vidas. O homem habita na sua linguagem. Com isso eu quero iniciar minha fala. Realmente a gente não tinha ensaiado, nem tinha programado a minha interrupção aqui na música da Sara Chaves. E eu perguntei a ela como surgiu essa canção. E ela diz que a canção surgiu de uma tensão. A canção surgiu de uma crise, de um conflito, de uma insegurança. E prestando atenção no que ela dizia, vejo que Martin Heidegger tinha razão. Porque a minha linguagem, seja ela falada, seja ela escrita, seja ela musicada, poetizada, pintada, seja ela gesticulada, ela vai comunicar o meu mundo interior. Ela me colocará na dimensão do meu mundo. Isto me causa uma grande admiração e respeito pela linguagem, porque a linguagem ela tem uma força singular nas suas mais variadas expressões e signos. A linguagem ela conduz a minha natureza, e o homem habitará nela, na sua linguagem. Disse Jesus, no texto de João, capítulo 15, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, será nossa primeira leitura, versículo 3. Acho que foi quarta-feira,
que eu dizia que durante um tempo da minha vida eu lecionei. Aliás, essa é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é de ensinar. Eu ainda sinto dores por ter negociado a sala de aula. Ainda sinto atrações pela sala de aula. Às vezes faço de você um aluno, porque minha paixão é lecionar. E como eu sempre me dispus a ter uma relação individual, de fecundidade, com cada mente que eu trabalhei, a minha relação com os alunos sempre foi muito fecunda, porque era ouvindo cada um deles que eu podia entender o mundo deles. Foi logo cedo, dando aula, que eu comecei a ouvi-los e entender que havia ali, diante de mim, mundos distintos, universos únicos. Mas para simplificar minha comunicação, eu aprendi que pelo menos 3 mundos distintos eu tinha dentro de uma sala de aula, capturando a fala dos alunos. Então, ouvindo-os falar, e Salomão diz que a boca fala do que o coração está cheio. Jesus até repete essa fala de Salomão, né? A boca fala do que o coração está cheio. E se você quiser ter acesso ao coração de uma pessoa, deixe ela falar. Porque a linguagem dita, a linguagem negada, a linguagem dita, ela vai falar mais de nós do que nós imaginamos. E, rapidamente, eu comecei a distinguir que eu tinha 3 universos dentro da sala de aula, já compartilhei isso em outras ocasiões com vocês, que me facilitava muito ter acesso. É que, ouvindo alguns, eles contavam alguma experiência e me diziam assim: veja bem, professor, e começava a falar, e usava os verbos ligados à visão. Ok? Embora estivessem usando a fala, os verbos eram ligados à visão. Então eu aprendi que estes alunos eram visuais. Sua fonte de captação da informação era a visão. Daí, conversando com outro aluno, ele usava os verbos ligados à fala. E todos os verbos principais da oração dele estavam ligados à fala. E eu descobri que eu também tinha alunos que eram ligados pela audição. Era a fonte de captura de informação deles. E eu vi que havia um outro grupo distinto, cujos verbos utilizados, eles diziam respeito à sua experiência, era o seu experimento, eram os seus sentimentos manifestos na fala. E eu, então, distinguia ali um novo grupo de alunos que eram os sinestésicos, que eles não aprendiam necessariamente ouvindo e vendo, eles precisavam participar da operação. Era importante que eles entrassem dentro da história. Era importante que eles participassem da manipulação das coisas. Então, se eu fosse dar uma aula de história, por exemplo, era necessário que eu me fantasiasse de algum personagem. Quantas vezes eu me fantasiei de personagem e assumi o personagem? Como, por exemplo, dando uma aula sobre a história da França e a Inglaterra, o conflito entre esses 2 mundos. Algumas vezes eu assumi a mesa, fazendo dela o meu barco, a vassoura, o meu remo, e o jornal como o chapéu do Napoleão, contando a história a partir do personagem Napoleão. O que isso acontecia? Eu capturava a atenção desses 3 mundos distintos, e no final a gente ainda fazia uma guerrinha de bolinha de papel, de caderno, que era uma diversão, e nunca mais aquela aula podia ser esquecida, porque eu entrei no mundo dos meus alunos,
E eu aprendi que a linguagem, ela é tão importante, ela não só comunica, mas ela aproxima aos mundos e ela revela o nosso interior. Revela nossas dores, revela nossos recalques, revela nossas vitórias, nossa presunção, nossa arrogância. Ela vai revelar nossas frustrações, nossos medos, revela tanta coisa de nós. Num grupo de pessoas que conversam entre si, rapidamente você vai perceber pessoas que têm tendências homicidas, porque elas estão sempre tentando matar alguém na sua conversa, estão sempre tentando incendiar alguém nas suas conversas, ou elas estão tentando sempre libertar alguém nas suas conversas. E minha palavra essa noite tem a sua inspiração na frase do poeta: o homem habita na sua linguagem. No texto que eu pedi que você abrisse, que é João capítulo 15, versículo 3 especificamente, e eu quero capturar esse versículo 3, tirá-lo à parte, colocar uma lente de aumento nele para a gente observar. Eu leio na versão, a Bíblia Almeida, Revista e Atualizada. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É assim, gente. A nossa linguagem pode limpar a reputação de uma pessoa. A nossa fala pode honrar uma pessoa. A nossa fala em casa, aquilo que você, por exemplo, comenta sobre mim dentro da sua casa, pode me honrar, ou pode tentar denegrir a minha imagem. Você tem liberdade de sujar e liberdade de limpar. Você só precisa não estar enganado a que mundo você pertence, dos que sujam ou dos que limpam. Porque é na dimensão da linguagem que eu descubro quem eu sou. Se eu sou um traidor, a minha linguagem vai revelar isso nitidamente. Isso para que eu acorde, me arrependa e me reposicione na minha vida. Há pessoas que são capazes de sujar com a língua, mas há outras que são capazes de limpar com ela. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: Timóteo, há alguns pela igreja que eles usam uma linguagem que corrói como um câncer. Dentre eles tem Himeneu e Fileto. Tinha outros mais, Dimas, Cefas, Alexandre Latueiro, e uma gangue que se manifestava no lugar onde devia se limpar para usar a língua para sujar. A nossa linguagem, seja ela pintada, seja ela poetizada, manifesta de alguma forma, ela vai revelar o nosso coração. E quem anda com a gente, logo, logo vai saber quem a gente é. Mas o pior de tudo não é isso, que é muito fácil os outros nos flagrarem. Mas o grande problema é que eu preciso me encontrar na minha linguagem, porque esse é o mundo que eu habito. Se eu sou um otimista ou se eu sou um pessimista, a minha linguagem será reveladora. Se eu sou uma pessoa digna de confiança, ou se eu sou uma pessoa que não tem dignidade com a confiança dos outros, meu irmão, aquele que me trai também te trai. Aquele que te incendeia também me incendiará. Nossa linguagem, ela é denunciadora. Ela traz a revelação. Deus nos dará muitas oportunidades na vida. Hoje de manhã,
eu estava dizendo que qualquer medíocre pode se tornar um bom inspecionador de esgotos da vida alheia. Mas só um nobre é capaz de encontrar uma virtude no meio de tantos defeitos. Eu estava assistindo um programa desses do Discovery. Se Deus quiser, estaremos por lá daqui a pouco. Ai, meu Deus do céu. Faço isso para provocar sua linguagem de louvor e de acidez, para que você saiba quem você é. Eu assisti a um programa e eles estavam envolvidos na procura de diamantes. Era tanta terra jogada fora, tanta terra jogada fora. Era uma montanha de terra, mas eles não estavam se importando com a terra que sobrava, eles estavam focados no diamante que eles estavam procurando. Num determinado momento, depois de quase escavar uma montanha inteira, alguém encontrou uma baita de uma pedra e foi uma festa. Quando eu vi aquela reportagem, eu disse: meu Deus, não será essa a minha missão? Encontrar o diamante que cada um esconde? Por que é que eu me entreto tanto e tanto me assusta a terra suja? Porque se o meu foco é encontrar o diamante, é encontrar as coisas preciosas na vida dos meus irmãos. Queridos, nós somos intolerantes. Nós não somos pessoas boas o tempo inteiro. Portanto, eu às vezes me esforço para lidar com alguns dos meus irmãos, por causa do valor que eles têm. Os defeitos são inúmeros, mas há virtudes ali concentradas que eu me esforço por elas. Se isso não for uma relação de reciprocidade entre nós, nós não vamos ter comunidade, não vamos ter irmandade. Se tudo que eu vejo no outro são os motivos pelos quais eu devo sujá-lo, não, Jesus não faria isso. Jesus não faria isso. Jesus limparia o mais vil pecador. Tanto faria que derramou o sangue dele para limpar cada um dos nossos pecados. Porque o interesse dele é lidar com o nosso valor, não com aquilo que não presta em nós. E quando nós nos relacionamos, e é claro, você não vive sozinho nesse mundo, e você tem a proposta de ser como Jesus, ou não é essa a sua proposta? Então você não é um cristão. Se a sua proposta é ser como Jesus, você precisa mudar o seu mundo, mudando sua linguagem. Crie um novo mundo a partir das coisas que você fala, das coisas que você registra. Eu vejo muito bem, cara, assim, eu não julgo ninguém, não é uma questão de julgamento, mas eu vejo as postagens que aparecem na internet ou no WhatsApp, eu vejo exatamente um mundo conflitante sendo manifesto em cada postagem. Aquilo que você posta fala de você declaradamente. Até aquilo que você tenta esconder aparece na internet. Pronto. Agora eu desci para o espírito. Sabe o que é que me interessa, gente? É que nós precisamos nos tornar pessoas reais. Reais. Não representar personagens. Você não convence mais ninguém representando. E acabou, não tem mais bobinho nesse mundo. Você não pode mais ser o representante de uma imagem.
As pessoas sabem quem você é. Você se flagra o tempo inteiro. Eu disse para você outro dia, alguns não nos largam porque dependem da nossa carteira. Dependem da pensão. Dependem de alguma coisa de nós, não têm coragem. Viveriam um mundo muito melhor longe de nós. Mas que elas acreditam ainda ruim com ele, pior sem ele. Elas não sabem o que estão perdendo. Que bagunça que eu fiz agora, né? É só para trazer você para um mundo real. Use os seus lábios. Use a sua linguagem, seja ela qual for, para mudar o mundo. Para lançar o seu mundo num espaço que melhora a vida dos seus filhos. Se quiser chegar até mim, bem-vindo, eu também quero melhorar a partir da melhora do seu mundo. Mas, cara, pelo amor dos seus filhos, melhore sua linguagem. E habite dentro dessa nova linguagem. Muitas vezes, gente, a nossa linguagem vai carregar o nosso corpo junto. Experimente. Sara estava dizendo, no meio de um sanhaço, de uma situação horrível, eu cantei aquilo que eu não estava vivendo, me projetando na dimensão do que eu cria, não na dimensão que eu estava vivendo. Muitas vezes, gente, a criação de um novo mundo estará a partir das coisas que você fala. Havia um caos sobre a face do abismo. Abre esse texto, ele é lindo. Eu não posso passar por este assunto sem tocar nele. Salmo 33, versículo 9. Salmo 33, 9. Se você tem uma Bíblia, ou se você está dirigindo o seu veículo agora, não pode abrir, lá não tem problema, eu vou fazer a leitura. Mas se você está em algum lugar de forma confortável e pode abri-la. Salmo 33. Olha só o que diz a partir do versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Ei, preste atenção no que eu estou lendo. Não se distraia agora. Vou repetir. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele, pelo Espírito da sua boca. O que foi feito pelo Espírito da boca de Deus? Que ferramenta ele usou para criar todas as coisas? A palavra. Palavra. Diga palavra. Palavra. Verso 7. Ele ajunta as águas do mar como num montão. Põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor. Temam-no todos os moradores do mundo. Porque Ele falou e tudo se fez. Ele mandou e tudo apareceu. Esse é o princípio que Deus usou para transformar a desordem na ordem, para transformar o caos em plena ordem. A palavra e o Espírito da sua boca. Querido, não tem nada que saia da sua boca que não denuncie teu espírito. Não tem nada que saia da tua boca que não denuncie o teu espírito. Quem você é flagrado quando você abre a sua boca. E Deus nos deu a palavra para pôr ordem. Tem desordem nesta área? Comece a colocar ordem. Não se alimentando do agiota que vai destruir sua vida financeira.
mas falando, colocando ordem, criando um mundo, tudo se fez pela palavra da sua boca. É um princípio divino. Ele é tão sério que Tiago dedica um baita de um capítulo 1 para dizer que o homem que é perfeito é aquele que sabe governar a vida a partir das coisas que fala. Ele compara uma grande embarcação com um pequeno leme. Ele diz: este pequeno leme governa a direção daquela nau. Para onde ela vai, depende daquele pequeno leme. Ele dá direção ao barco. Assim, a boca governa todo homem. O homem se torna perfeito quando ele passa a governar por meio das palavras. Aprenda a criar um novo mundo, meu irmão. Aprenda a criar um novo mundo na sua empresa, dentro da sua família, na sua vida espiritual, no seu ministério, nos seus relacionamentos. Não leve esse velho mundo estragado que as tuas experiências fizeram com você, gerando dor, angústia, medo, pavor, reservas, desconfianças. Não fica levando isso para a vida inteira, não. Largue isso para trás e crie um novo mundo. E habite nesse novo mundo. Habite nesse mundo de possibilidades. Deus nos chamou para dar sentido à vida de outras pessoas. Há pessoas que vão se dar bem na vida só por causa de você, porque você um dia lavou essa pessoa. Entende? Você lavou. Não é uma relação de bajulação, é de lavagem pela palavra. Há uma pessoa que está debaixo de terrível condenação. Aí você usa a sua palavra e lava esta pessoa. Sabe o que vai fazer? Ela vai encontrar sentido na vida dela. E ela vai dar um resultado esplêndido na vida, porque um dia alguém a lavou pela palavra. Experimente falar coisas boas. Celebre seus amigos. Às vezes a gente tem medo de elogiar o outro, com medo do outro se tornar soberbo, arrogante e altivo. E em nome dessa defesa do outro, a gente nunca faz nada de bom na vida do outro. Não confunda elogios e a necessidade que toda alma tem de ser elogiada. Até você que diz assim: eu não preciso de elogio para viver. Mentiroso, claro que precisa. Desculpe, mentiroso, é que a minha carne não suporta. Não, você ama elogio, faz bem para você. Deus criou você para ser uma pessoa que habita bem no meio dos louvores. Entende? Que habita bem, que não deixa eu subir para a cabeça, que habita bem no meio dos louvores. Não confunda a necessidade de ser honrado. Eu espero que você deseje ser honrado na sua vida, né? Não confunda isso com egocídio, que é o suicídio do ego. Isso não vale a pena. Mas, cara, todos nós, uma hora, vamos precisar que os nossos pés sejam lavados. Pedro fica tão atônito com essa coisa que um dia, Jesus dizendo para ele da necessidade de lavar o seu pé, e diz: não, Senhor, não só o pé, mas o corpo todo. Comédia até um exagero, né? Queridos, é bom que os nossos amigos nos lavem, que nos limpem, que não se reúnam para nos destruir, que se reúnam para nos lavar. Cara, é bom quando papai e mamãe estão sentados e na conversa deles, eles estão lavando o filho. O filho está sujo. O filho está sujo. É um doidinho, digamos, é um doidinho. Mas papai e mamãe estão ali: meu amor, é tão bonito o nosso filho, ele é tão forte, ele vai vencer, ele vai superar. Eu acredito que ele vai superar.
Sabe, isso vai lavando, vai limpando, na presença dEle ou na ausência dEle. A tua palavra lava teu filho, a tua palavra lava tua filha, a tua palavra limpa teu tio, a tua palavra limpa teu pai. Palavras são capazes de transformar a vida das pessoas. Cara, cresça na virtude. Jesus encontrou coisas boas em nós. Pensei que você fosse dar um graças a Deus aí. Jesus encontrou coisa boa em mim. Não sei como pode, mas Ele encontrou. Seu nível de percepção é tão aguçado que Ele olhou para mim e viu que ninguém via. Sabe, é isso. Eu me lembro de Miguel Ângelo. Contam, que uma vez, fugido lá da pressão de pintar a basílica, ele foge, se esconde numa pedreira de mármores e encontra no meio daquela pedreira um refúgio. Não valia nada. Não tinha valor venal. No entanto, Michelangelo, olhando para aquele refúgio, ele viu o que ninguém via. Ele pega aquele refúgio e leva para a sua oficina. E ali, com um buril e com um martelo, ele começa a trabalhar, tirando o que todo mundo via e revelando o que ninguém via. Ele foi limpando aquela pedra todo dia, limpando aquela pedra com seu buril, sua habilidade. E ele foi revelando o que ele estava vendo e ninguém estava. E quando ele termina aquela obra de arte, ele tem Vênus de Milo. Não há dinheiro que possamos juntar na vida, ainda que todos nós juntássemos tudo que nós temos na vida, não teríamos dinheiro para comprar o valor desta peça. O que era? Refúgio. Ah, se você pega um refúgio como eu e começa a me limpar, numa hora dessa, a obra de arte sai para fora. Ah, se você pega este menino que ninguém aguenta mais. Ah, se você pega esta mulher que ninguém suporta mais conviver com ela e começa a trabalhar como um bom artífice, todo dia, limpando pela palavra, trazendo elogios, revelando o seu novo mundo para ela, mostrando aquilo que ela não consegue ver, revelando aquilo que esta pessoa é, que as dores, os problemas, os traumas impediram dela enxergar-se a si mesmo. Vai construindo esse novo mundo. Olha, uma hora dessa, ela faz uma transição, ela sai do escombro e se tornará uma obra de arte digna de ser exposta nos mais importantes museus desta terra. Palavra. O homem habita na linguagem dele. Há pessoas que estão fugindo de nós porque não aguentam a nossa linguagem. Tem gente que vai morrer sozinho, solitário, porque não suporta mais o que diz. A linguagem é pesada, carregada, satânica, diabólica, conspiracional. Não perde uma oportunidade para fazer o bem, está sempre conspirando maldade,
projetando nos outros aquilo que de pior há nelas. Querido, as pessoas não estão no seu mundo, você habita na sua linguagem. Eu não sou obrigado a habitar na sua linguagem. Sua mulher não é obrigada a habitar na sua linguagem, você habita na sua linguagem. Agora, é possível mudar. Mude a sua linguagem e você muda o seu mundo. Acho que não tem muito sentido para você que eu estou falando. Passe a mudar a sua linguagem e você passa a mudar o seu mundo. Você muda até a realidade das relações a partir da tua linguagem. Passe a dar bom dia para o português da padaria. Mande flores para o delegado. Sabe, vai mudando as coisas, cara. À medida que você muda a sua linguagem, você vai mudar seu mundo. Você muda esse caos, você passa a habitar num lugar agradável. Você traz pessoas para esse lugar agradável, que é o mundo da nossa comunicação, da nossa fala. Há pessoas que gostariam de habitar contigo, mas não suportam mais. Eu estou aqui transferindo um pouco das dores que as pessoas que nos amam sentem. Nós usamos uma fala muito irresponsável. Estou me incluindo 100% nisso aqui. É que as palavras, gente, elas têm autonomia. Quando elas saem da sua boca, você não controla mais. Sabe, uma lagoa. Digamos, vamos para a intimidade da nossa casa. Coisas que a gente diz dentro de casa são assim, ó, sai da nossa boca e cai na lagoa. Você acha que vai parar, mas nunca mais você vai controlar esta onda. Isso vai afetar seus netos, seus vizinhos, seus irmãos, seus companheiros de fé. Você nunca mais controla uma palavra que sai da sua boca. Ela sai para cumprir um destino. O Senhor falando em Isaías diz: as minhas palavras não voltarão vazias. Não é só a palavra de Deus que não volta vazia, não. A minha e a sua. Querido, tente recuperar uma palavra e você pode ter a maior frustração da sua vida. É possível que você diga uma coisa que nunca mais você recupere. Quando você tem a oportunidade de pedir perdão, pode ser que você neutralize. Né? A chance que eu encontro de neutralizar uma palavra é com pedido de perdão. Mas quando você não controla isso, e dificilmente a gente vai atrás de uma palavra que a gente lançou, essa palavra, ela pode produzir afetação das mais monstruosas na sua vida. Palavra que saiu. Tem que escolher as palavras. Afinal de contas, faz parte da sua linguagem. Né? A linguagem, ela pode ser corpórea. Quer ver como as linguagens podem nos enganar? Eu digo assim: hoje estou muito entusiasmado para a glória de Deus. O que houve? Conflito entre minha linguagem falada e a minha linguagem corpórea. Conflito. Muitas vezes, gente, nós estamos vivendo grandes conflitos, porque nós não migramos. Querido, deixa Jesus reinar na sua vida. Hoje podia ser o seu primeiro encontro com Jesus, onde tudo podia ser zerado. Jesus, hoje que eu vou me converter. Tu sabe que uma vez eu estava pregando numa igreja, e depois que eu terminei, eu disse: há alguém que quer entregar a sua vida a Jesus essa noite? Quer dizer, cara, hoje eu vou dar um basta nessa minha vida fora do governo de Deus. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Sabe quem veio à frente? O pastor da igreja.
Eu disse, pastor, não, pastor, volta. Eu estou falando, ele disse, hoje eu estou entregando a minha vida para Jesus. Hoje eu estou me arrependendo dos meus pecados. Para mim aquilo foi uma loucura, um maior choque. Um pastor velho, um ancião, veio à frente chorando e disse, eu quero entregar minha vida a Jesus. Quem sabe você mentiu para você mesmo sua vida toda. Daqui hoje tu não vai ter coragem, depois de ter dito isso, tu não vai se levantar mesmo. Mas fica aí o pensamento, quem sabe. Cria um novo mundo. Tem caos, eu sei. Mas comece a dizer, porção seca, sai para fora. Crie seu novo mundo. Saia do meio das águas, peixes. Répteis, saiam do meio dessa porção seca. Relva apareça. Bota ordem, crie seu novo mundo. A sua linguagem tem influência, ela é poderosa, ela muda tudo. Ela vai mudar você, vai mudar sua família. Pelo amor de Deus, Deus está te dando mais uma oportunidade de você mudar coisas na sua vida. Se você não faz, não é culpa minha. É responsabilidade sua criar um novo mundo.